Olá, boa tarde. Começamos agora mais uma edição do Agricultura BR. Olá, boa tarde para você. Seja muito bem-vindo. Hoje é quarta-feira, 4 de outubro. Acompanhe com a gente que vai ser destaque nesta edição. Nessa edição do Agricultura BR, você confere informações a respeito do CAD, que no Diário Oficial da União de hoje recomendou pela não aprovação da aquisição da norte-americana Monsanto pela alemã Bayer. Vai saber também como que o clima seco dos últimos períodos influencia já na safra de feijão no Paraná. No quadro Caminhos da Produção, você vai saber um pouco a respeito da alta do valor da soja em Mato Grosso do Sul e vai saber também como é que vem a comercialização em Mato Grosso. E ainda hoje tem informações a respeito da produção de celulose e papel pelo Brasil. Tem mercado físico, mercado futuro, previsão do tempo e muito mais. Começa agora o Agricultura BR. E o Agricultura BR destaca agora as informações do CAD, que trouxe aí uma recomendação em relação à fusão da Bayer com a Monsanto. Destaque de hoje no quadro Agroações. E o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, recomendou hoje pela não continuidade no procedimento de fusão da Bayer, a empresa alemã, com a Monsanto, empresa norte-americana. Essa decisão, curiosa inclusive, já que se trata de uma situação que o CAD analisa dentro do território nacional, mas é uma fusão mundial entre Bayer, que na verdade adquiriu a Monsanto, empresa norte-americana. Esse posicionamento do CAD foi publicado hoje no Diário Oficial da União. É importante ressaltar que essa fusão movimenta muito o mercado internacional. Representa uma situação na qual se tem, primeiro, a questão de deixa de ativos de parte das duas empresas, a Bayer, que é uma empresa agroquímica e também química e de medicamentos, em relação à Monsanto, que é uma empresa que trabalha com químicos e também com produtos voltados para as áreas de produção, inclusive em produtos importantes como aqueles que são utilizados no cultivo da soja. É uma fusão de 66 bilhões de dólares. Vamos aos números aqui para o pessoal recordar o que acontece entre Monsanto e Bayer. O CAD recomendou a impugnação da fusão entre Monsanto e Bayer aqui no Brasil. A empresa alemã Bayer faz essa aquisição de Monsanto com um valor de 66 bilhões de dólares. Essa aqui é uma operação internacional desencadeada no mês de setembro do ano passado. Em nota, a Bayer disse que o parecer do CAD não significa reprovação da operação. É um passo normal dentro do processo de revisão de casos internacionais mais complexos que permite ao CAD mais tempo para esclarecer dúvidas e discutir remédios adequados para sanar por completo as suas preocupações, disse a Bayer em nota. Agências reguladoras do Brasil, Estados Unidos e Europa estão trabalhando juntas para assegurar que a combinação das duas empresas não ameace o equilíbrio de mercado. No Brasil, grupos que se opõem ao acordo pediram ao CAD para bloquear a transação ou forçar desinvestimento, incluindo a tecnologia de soja modificada da Monsanto. Essa tecnologia de soja modificada da Monsanto, e o produtor de soja sabe disso muito bem, a RR2, que é da Monsanto, para quem é contra, e são grupos empresariais, instituições que são contra essa fusão, insistem que haja o desinvestimento. A Monsanto insiste que vai manter a RR2, a tecnologia e todos os seus desdobramentos. O assunto agora é a soja falando a respeito do que acontece
com a Associação Brasileira da Indústria de Óleos Vegetais, a Biov, que nesta quarta-feira divulgou um novo levantamento em relação às suas expectativas para 2018 em relação à soja. Sem mudanças em relação ao levantamento do último mês, é o que nós mostramos agora. Aqui é um quadro que resume aquilo que a Biov apontou no seu levantamento divulgado hoje. Produção estimada pela Associação Brasileira da Indústria de Óleos Vegetais em 108 milhões e 500 mil toneladas, 500 mil abaixo do que o Departamento de Agricultura norte-americano espera para o Brasil. Processamento de soja deve chegar a 43 milhões de toneladas. Exportações, número elevado, exportação chegando a 65 milhões de toneladas, de acordo com esse organismo. Enquanto que os estoques brasileiros da oleaginosa devem permanecer na casa de 7 milhões e 300 mil toneladas. Aqui um resumo daquilo que a Biov publicou mais cedo nesta quarta-feira. O mercado da soja no Brasil tem reagido nas últimas semanas em função principalmente da variação do dólar frente ao real. No estado do Mato Grosso, o repórter Valdir Pacheco conversou com especialistas no assunto para saber o que acontece atualmente neste cenário. Mato Grosso inicia o plantio da safra 2017-2018, mas ainda existe uma preocupação muito grande por parte dos produtores. Em muitas regiões não tem recebido chuva. Eu converso agora com o consultor de mercado, Clóvis Marques, que vai nos falar. Essa chuva está muito irregular ainda, isso aí de uma certa forma reflete no mercado, Clóvis? Sim, por enquanto é o início do plantio. As chuvas já estão atrasadas, vieram atrasadas. E algumas regiões ainda não receberam o suficiente para que dê uma animação para que o produtor comece a plantar. Claro que quanto mais ele atrasar o plantio, uma soja vai ser mais demorada para ser colhida. Isso aí pode afetar mais tarde, se as chuvas demorarem para cair de uma forma geral, o plantio do milho safrinha também. Então o produtor está preocupado. Se ele apressa o plantio arriscando com a falta de chuva, ou se ele vai deixar de plantar lá para frente o milho, né? A preocupação maior são dos cotonicultores, que a janela do plantio da segunda safra do algodão é uma janela mais curta. Isso aí pode impactar também no plantio da segunda safra do algodão. Sem dúvida. Os cotonicultores, eles de uma forma geral, eles arriscam e não vão esperar um clima ideal. Eles vão arriscar. Normalmente o cotonicultor arrisca. Uma outra preocupação é a super safra dos Estados Unidos, que está chegando em torno de 20%. Também vai refletir no nosso mercado interno? A safra americana está chegando e realmente, isso aí, dependendo do volume que ela vier, e parece ser bem grande, ela vai afetar os preços por conta do volume que ela tem. Sorriso, a região aqui do Mato Grosso ainda tem soja estocada para desovar? Tem soja, sim. O consumo é grande no mundo e as exportações brasileiras são recordes. E o Brasil, aqui na região de Sorriso, eu diria, no Mato Grosso ainda tem um pouco de soja, mas o consumo é grande. Então vai ter consumidor para todo o volume que nós temos aqui. Qual foi o preço praticado, em média, da saca de 60 quilos aqui na região? Olha, esses dias atrás, com a melhora do dólar, o preço ficou um pouco melhor, mas hoje, para ser mais específico, em torno de R$55 o preço do saco de soja aqui. Ok, Clóvis, muito obrigado pela sua participação. Valdir Pacheco para o SBA.
Tem a questão de comercialização de soja em Mato Grosso, as preocupações em relação ao valor e também como que a próxima safra impacta nos preços. Daqui a pouco nós vamos ter comentários também sobre Mato Grosso do Sul. Antes, vamos ver como é que vem a soja na Bolsa de Chicago. Os fundamentos seguem os mesmos. Tivemos aí um andamento bom para a colheita da soja nos Estados Unidos. A soja norte-americana vem também com uma boa classificação de qualidade pelo Departamento de Agricultura norte-americana, que traz aí uma pressão negativa. Por outro lado, a situação de demanda vem dando sustentação aos preços. Nós estamos passando por um período agora na qual a China tem um feriado prolongado, portanto, muitos operadores chineses fora do mercado. Isso também acaba influenciando os negócios que apresentam queda em Chicago. Observe que Chicago vem com a posição de novembro de mais curto prazo, com recuo de 0,10%, 9 dólares e 54 centos o bushel. Janeiro, 9 dólares e 65 centos o bushel, com recuo de 0,10 também, mesma queda na posição de março, 9 dólares e 74 centos por bushel. Maio, negociada 9 dólares e 83 centos por bushel, com recuo de 0,12%. Aqui temos soja em Chicago com mais um dia de ligeira queda, parâmetros para o mercado seguem os mesmos e aí com leve recuos para os negócios no mercado futuro norte-americano. Aqui no Brasil, o dólar comercial vem operando em baixa nesta quarta-feira. Há pouco, a cotação já estava na casa dos R$ 3,13, deixando cada vez mais longe a janela de oportunidades que foi criada na semana passada para quem comercializa a soja. Dólar semana passada chegou a encostar nos R$ 3,20 e de lá para cá voltou a recuar. Neste momento, a moeda já vem nos R$ 3,12 mais 9. A queda é agora de 0,60%. A seca que predominou na região centro-sul do Brasil nas últimas semanas, por que não falar nos últimos meses, tem feito a expectativa da produção de cana-de-açúcar baixar. A consultoria Datagro, diante dessa situação, baixou em 3 milhões de toneladas a expectativa de produção este ano. Vamos aos números então? No relatório anterior, a consultoria estimava a safra em 605 milhões de toneladas. Os dados atuais, inclusive, eles baixam não apenas em 3, mas em 4 milhões de toneladas esta projeção, trazendo agora a expectativa de moagem de cana no Centro-Sul em 601 milhões de toneladas. A expectativa em relação à produção de etanol reduziu também neste período, em detrimento de uma menor produtividade dos canaviais. No relatório anterior, divulgado pela consultoria Datagro, a expectativa de produção de etanol era de 24 bilhões 980 milhões de litros. Os dados atuais trazem para 24 bilhões 970 milhões de litros esse volume que deve ser produzido. Desse montante, só para a gente situar aqui, 480 milhões de litros são derivados do milho, é o etanol feito a partir do cereal. O clima não interferiu por enquanto na expectativa de produção de açúcar da região Centro-Sul, que segue estimada pela consultoria em cerca de 36 milhões e 800 mil toneladas. E a instabilidade que atingiu o centro-sul do país, instabilidade climática, atrapalhou um pouco o trabalho tanto de colheita quanto de moagem da cana-de-açúcar. Vamos saber agora com a Juliana Rezende como é que fica a situação para os próximos períodos no quadro Agroclima. Agroclima, oferecimento Biomatrix, sinal verde para alta qualidade em grão e silagem de milho. Olá, boa tarde a todos. Os produtores de cana-de-açúcar acabaram tendo um pouco de transtornos durante os últimos dias. Isso porque as instabilidades voltaram a se espalhar pelo centro do país, trazendo mais chuva, principalmente pela região centro-oeste. Isso acabou atrapalhando o andamento da colheita e também da moagem da cana-de-açúcar. Só que, por outro lado, essas chuvas voltaram a trazer melhores condições hídricas para a região centro-oeste, como é o caso do Mato Grosso do Sul, grande parte do Mato Grosso e também nas áreas mais ao sul de Goiás. Só que essas instabilidades elas duraram pouco. Agora o tempo seco volta a predominar por conta da atuação de uma massa de ar mais seco que inibe a formação de nuvens de chuva. Nos próximos 5 dias, tempo seco em grande parte da região centro-oeste. Pancadas isoladas e fracas podem ocorrer apenas nas áreas mais ao sul do Mato Grosso do Sul e também na região
região do Distrito Federal. No decorrer da próxima semana, ainda predomínio de tempo bastante seco, temperaturas elevadas. E agora a chance de pancadas fica mais restrita no noroeste do Mato Grosso e também no extremo sul do Mato Grosso do Sul. É somente a partir do terceiro período que agora as instabilidades conseguem avançar pelo centro do país. Agora, a previsão de chuva abrangente nos 3 estados da região. Só que o volume ainda deve ser baixo e não chove mais do que 15 milímetros em 5 dias, em grande parte do Mato Grosso do Sul e também no noroeste do Mato Grosso, pelo menos entre o período do dia 15 até o dia 19 de outubro. Então, no decorrer das próximas semanas, tempo seco volta a predominar e isso volta a trazer melhores cenários para o andamento da colheita e da moagem da cana. Só que em metade do mês de outubro, as instabilidades voltam a se espalhar pela região. Mas como é uma chuva mais fraca, ainda não deve atrapalhar o avanço nas atividades no campo. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Veja no próximo bloco como estão os preparativos para o relatório final do Fundo Rural. E ainda hoje no Agricultura BR você tem informações a respeito de produção, números internacionais para a soja e milho aqui no Agricultura BR, que vai para o intervalo e volta já. A nossa inspiração vem do campo. É pura terra. O que vemos, estimamos, nossa crença maior vem dela. Está nas áreas de soja, milho, café, aonde o produtor puder trabalhar. E também na tecnologia, máquinas, colheitadeiras e tratores. Os números, o mercado, o clima, todos eles estão aqui. Para o melhor entendimento do que acontece no agronegócio. Agricultura BR, 3 anos. Obrigado, produtor brasileiro. Semana que vem, o Agricultura BR completa 3 anos no ar. Você que esteve com a gente nesse tempo e quer mandar um recadinho para o programa, participe mandando um vídeo. Nós queremos a sua participação, que é muito simples. Nós queremos uma filmagem, você trabalhando aí no campo, na sua fazenda, na sua propriedade, com aquilo que você faz diariamente. É muito fácil, é só gravar um vídeo pelo celular e enviar pra gente pelo aplicativo WhatsApp. Você pode enviar também pelas nossas mídias sociais, pelo Facebook e pelo Twitter, tanto do canal do Boi quanto do Agricultura BR. O nosso número do WhatsApp é o 67996562266. Os vídeos que a gente receber vão estar nas edições especiais da semana que vem do Agricultura BR 3 anos. Depois da publicação da portaria que prorrogou por 60 dias a adesão ao Fundo Rural, representantes do setor agora acertam os detalhes do relatório final que vai regulamentar a questão. Mais informações com Odacil Canepa. No encontro semanal da Frente Parlamentar da Agropecuária em Brasília, entidades ligadas ao setor rural discutiram com deputados e senadores quais os caminhos jurídicos e políticos até o dia 30 de novembro. Nós, como entidades, a ProSoja, associações, sindicatos rurais e algumas federações, têm buscado trilhar um melhor caminho para o produtor rural. Nós estamos agora nesse ponto, com um PRS que foi votado. Nós precisamos de entender e também o Supremo, vamos dizer assim, ele vai ter que discutir se esse PRS ele acaba com o Fundo Rural ou não, principalmente com o passivo e daqui para frente. Nós estamos trabalhando a medida provisória. A medida provisória, a gente vê ela como uma necessidade de trabalhar daqui para frente. E o outro ponto que a gente está trabalhando é com os embargos infringentes. Saiu o acórdão, e nós temos um pouco tempo, nós estamos buscando aqui junto aos nossos advogados, junto à nossa equipe jurídica, para que a gente possa entrar com esses embargos e buscar a modulação aí do passado, buscar o melhor que seja para o produtor, porque a gente sabe muito bem que isso foi declarado inconstitucional. Então, o produtor nada mais, nada menos que estava com a sua razão quando buscou sua liminar. O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado Nilson Leitão, de Mato Grosso, garante que agora o setor vai ter mais tranquilidade para discutir o assunto. Os recursos que estão sendo impetrados pelas entidades, também a questão da resolução, que é de autoria da senadora Cátia Abreu, para definitivamente deixar claro para o setor se ela vai ter eficácia ou não terá eficácia
nós esperamos que tenha, para definitivamente também resolver esse assunto. E, por último, é claro que com 60 dias a deputada Tereza Cristina já terá um relatório pronto, aprovado e, se Deus quiser, já passado pelo Senado e sancionado pelo presidente Temer, para assegurar aí toda a remissão de juros, de multas, um percentual mínimo de entrada e um prazo aí extenso, caso precisa ser pago o Fundo Rural, se formos derrotados tanto no STF como na eficácia da resolução. Lembrando, a medida provisória vai até o dia 30 de novembro. Odacil Canepa para o SBA. O plantio da nova safra de milho de verão já começou em alguns estados produtores. No Paraná, por exemplo, já alcança cerca de 16% da área prevista para essa temporada. O ritmo de plantio, no entanto, está mais lento em relação aos anos anteriores. Isso por conta do tempo seco que perdurou no estado. De acordo com informações do DERAL, Departamento de Economia Rural do Estado, pode ser inclusive que os paranaenses reduzam a intenção de plantio do milho por conta desse clima. Vamos saber agora com a Juliana Rezende, da Sumar Meteorologia, como fica a previsão do tempo para os próximos dias no Paraná e também para o estado gaúcho. O plantio do milho segue em andamento no Rio Grande do Sul, com as chuvas já garantindo cenários mais otimistas para esse início do desenvolvimento. Os produtores já adiantaram o plantio do milho no estado. Agora a situação é oposta no Paraná, porque os produtores acabaram atrasando o plantio devido ao atraso das chuvas também. Apenas 16% das áreas já foram semeadas no estado. E os produtores ainda indicam que essas áreas semeadas podem até diminuir até 40% em comparação com a safra anterior. No decorrer dos últimos períodos, as chuvas na região sul, elas vêm sendo mais frequentes, só que elas ficam mais concentradas entre o Rio Grande do Sul e também Santa Catarina. O estado do Paraná vem recebendo chuvas menos expressivas, por conta disso justamente é que os produtores acabaram atrasando um pouco mais o plantio do milho. Nos próximos 5 dias, instabilidades ainda devem seguir concentradas no sul do país, tanto por conta dos ventos em altos níveis da atmosfera, como também em baixos níveis. Agora as instabilidades seguem persistentes nos 3 estados e chove forte principalmente na faixa norte do Rio Grande do Sul, oeste do estado de Santa Catarina, alcançando também o sudoeste do Paraná. A previsão de volumes de chuva de até 100 milímetros nessas áreas. Há riscos para temporais, rajadas de ventos também. No decorrer da próxima semana, essas instabilidades já voltam a perder força. E aí a previsão de chuva ainda abrangente em toda a região sul. Só que dessa vez o volume de chuva é menor. Não passa de 50 milímetros de água acumulada entre o norte do Rio Grande do Sul e algumas áreas do estado de Santa Catarina. O norte do Paraná é que deve receber menos chuva durante este período, tendência ainda de tempo mais seco em algumas localidades do extremo norte do Paraná, entre o período do dia 10 até o dia 14. A partir do período seguinte, a metade do mês de outubro ainda deve ser marcada por chuvas no sul do país, inclusive chuvas significativas, volumes que ainda seguem em torno dos 50 milímetros entre o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e as áreas mais ao sul do Paraná. Então, pelo menos até o dia 19 de outubro, chuva forte ainda persiste na região sul de forma bastante abrangente. Áreas produtoras de milho do estado do Paraná devem receber mais chuva, garantindo melhores cenários para esse início do desenvolvimento das lavouras, enquanto que no Rio Grande do Sul, a umidade do solo ainda deve seguir bastante elevada, garantindo boa disponibilidade hídrica do solo para as plantas. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E o assunto são os indicadores para o mercado do milho. E já tínhamos apontado que isso viria a acontecer desde julho e maio, julho, apontando que deveríamos ter algum tipo de recuperação para os valores em relação ao milho. A verdade é que nos últimos 70, 80 dias, essa situação ela se instalou sobre o Brasil. Há uma recuperação, não é nada que traga para os valores que eram praticados no último ano, mas é sim uma situação um pouco menos desfavorável
para o produtor brasileiro, para o agricultor. Lembrando que há situações importantes, como a utilização do cereal no cenário interno, no mercado interno, e também as exportações que seguem extremamente fortes. O mês de setembro agora chegou a quase 6 milhões de toneladas de milho exportado. É o melhor cenário, só não é a maior exportação, só um mês em toda a história das exportações brasileiras foi maior do que setembro de 2017. Dezembro de 2015 supera setembro de 2017. Fora isso, o mês de setembro foi tão forte em relação às exportações que chega ao segundo maior nível de embarques de milho do país em toda a história para um único mês. Isso ajuda, claro, os preços no cenário interno. Veja só, o estado de Goiás nos últimos 15 dias teve alta de 7%. No dia 19 do mês passado estava em R$ 20,50. No dia 22, R$ 21,00 por saca de 60 quilos. No dia 26 atingiu o valor de R$ 22,00 a saca e vem mantendo desde então esses valores. Dia 4 de outubro ficando com R$ 22,00 por saca. A gente segue falando a respeito dos valores do milho, é o Centro-Oeste em destaque. Vamos mostrar agora mais um estado, trazendo aqui o Mato Grosso do Sul, que em 15 dias tem estabilidades de preço. No dia 19 estava em R$ 19,00 a saca, no dia 22 subiu para R$ 19,50, no dia 26 chegou a R$ 20,00 a saca e no dia 2 mantinha R$ 20,00 por saca de 60 quilos. Nesse dia 4 recuou para R$ 19,00, mantém o mesmo valor do último dia 19 de setembro, a R$ 19,00 por saca. Esse é um valor que considera todo o estado do Mato Grosso do Sul. Os valores que nós estamos mostrando são valores médios para os estados, então considerando todas as regiões produtoras. Por último, destaque para o Mato Grosso, é o maior produtor de grãos do país, que também vem com estabilidade. No dia 19, R$ 13,50 a saca, no dia 22 mantinha R$ 13,50, no dia 26 chegava a R$ 14,00 e mantinha no 2 de outubro R$ 14,00 por saca de 60 quilos. Nesse dia 4, novo recuo para R$ 13,50 a saca de milho no estado de Mato Grosso. As estimativas para a safra de verão de milho do Brasil, temporada 17 e 18, foi reduzida em relação à expectativa anterior divulgada pela consultoria AG Rural. A consultoria reduziu a expectativa de área plantada e, com isso, trouxe para baixo também a expectativa de produção. Essa queda acontece devido às áreas serem destinadas, a maioria delas, para a soja, por conta da maior rentabilidade do grão. De acordo com a consultoria AG Rural, a área passou de 3 milhões e 20 mil hectares na estimativa anterior para 2 milhões 970 mil. E a produção teve a projeção reduzida de 22 milhões e meio de toneladas para 21 milhões e 600 mil, de acordo com o relatório divulgado na última sexta-feira. Essa redução na área plantada, que impacta na expectativa de colheita, foi puxada pelos estados do Paraná e Rio Grande do Sul, que reduziram bastante a área destinada ao cereal em detrimento da soja. O Paraná reduziu em 28% na comparação com o milho de verão da temporada 16-17 e o Rio Grande do Sul reduziu em 16% esta área de plantio. A gente segue falando de milho, vamos agora acompanhar como está o mercado futuro do cereal, ou seja, aqueles negócios feitos hoje em dia para entrega lá na frente. Milho negociado na Bolsa Paulista vem hoje caindo. A posição de novembro, que é a de mais curto prazo, é a que traz alguma referência ao mercado, já que tem um volume de contratos negociados maior, são 3.470 no momento. Cada saca de 60 quilos do milho para entrega em novembro vem cotada agora a R$ 30,76. A posição de janeiro do ano que vem negocia cada saca a R$ 32,35. Esta posição e anterior também caem hoje 0,77%. Milho negociado hoje para entrega em março de 2018 é comercializado a R$ 33,70 a saca. Posição está 0,30% mais baixa nesta quarta-feira. E o milho para maio opera a R$ 32,50, com leve queda de 0,09%.
A Agricultura BR agora destaca e relembra ao produtor rural alguns números importantes que acabam influenciando diretamente o mercado brasileiro. Aqui, diariamente, nós falamos a respeito de situações que acontecem no cenário externo, mercado, por exemplo, do café em relação a Nova York, disposição de algumas situações de estoques que acabam influenciando nos preços aqui no Brasil. Para milho também. E milho nós temos visto alguns cenários que são importantes. Entre eles, esse da China em relação à produção de etanol. A China quer produzir etanol, ela não quer comprar etanol, ela quer produzir etanol. Para isso, vai fazer essa operação com base de milho. Ter o combustível, o biocombustível sendo produzido no próprio território chinês e com milho. Com isso, há algumas estimativas, inclusive de agências chinesas, que apontam para um 2019-2020 com importações que podem chegar a 20 milhões de toneladas do cereal, o que muda um pouco o cenário atual, que tem um certo estoque muito elevado, por conta da produção norte-americana e internacional. Na Argentina, temos também um destaque importante, já que é um expoente cada vez mais forte nas exportações. A Argentina tem exportado mais. Isso se deve por conta da política interna do governo, que retirou os impostos, as tributações para exportação, e isso fez com que o milho argentino ganhasse mais mercado, com estimativas na casa de 28 milhões e 500 mil toneladas. Vamos aos números então. Para a Argentina, você revê aqui esses dados. Nós trazemos aqui dados em relação à Argentina. E aqui a temporada 15-16, com 29 milhões de toneladas produzidas, 16-17, 42. Em agosto, a estimativa para 17-18 eram de 40 milhões de toneladas, setembro chegando a 42 milhões de toneladas. Então, a Argentina, até por conta da situação de produção daquele país, é importante lembrar que a Argentina também cultiva uma única safra das culturas de maior expressão, soja e milho. Então, eles fazem ali um revezamento entre as áreas ocupadas. Como o milho tem uma situação melhor para a exportação, venda sem tributação, e a soja não, os argentinos optaram por uma ocupação maior com milho na temporada 17-18. É por isso que a temporada deve ter uma situação aí de resultado de 42 milhões de toneladas a serem produzidos, com uma exportação maior, 1 milhão de toneladas superior àquilo que acontecia na 16-17. A 15-16 teve exportação de 21 milhões 640 mil toneladas, a 16-17, 27 milhões e 500 mil. Na cor vermelha você vê a temporada 17-18, em agosto eram estimados 28 milhões e 500 mil toneladas em exportação, em setembro esse número é mantido. Veja no próximo bloco informações sobre o novo censo agropecuário que já começou. Olha, aproveite para entrar em contato com a Agricultura BR. Semana que vem, semana de aniversário do programa, e você pode participar, tem premiação também. Daqui a pouco nós vamos falar a respeito deste assunto, mas você entra em contato através do 679-9656-2266. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. A nossa inspiração vem do campo. É pura terra. O que vemos, estimamos, nossa crença maior vem dela. Está nas áreas de soja, milho, café, aonde o produtor puder trabalhar. E também na tecnologia, máquinas, colheitadeiras e tratores. Os números, o mercado, o clima, todos eles estão aqui. Para o melhor entendimento do que acontece no agronegócio. Agricultura BR, 3 anos. Obrigado, produtor brasileiro. Semana que vem, o Agricultura BR completa 3 anos no ar. Você que esteve com a gente nesse tempo e quer mandar um recadinho para o programa, participe mandando um vídeo. Nós queremos a sua participação, que é muito simples. Nós queremos uma filmagem, você trabalhando aí no campo, na sua fazenda, na sua propriedade, com aquilo que
você faz diariamente. É muito fácil, é só gravar um vídeo pelo celular e enviar pra gente pelo aplicativo WhatsApp. Você pode enviar também pelas nossas mídias sociais, pelo Facebook e pelo Twitter, tanto do canal do Boi quanto do Agricultura BR. O nosso número do WhatsApp é o 67996562266. Os vídeos que a gente receber vão estar nas edições especiais da semana que vem, do Agricultura BR 3 anos. O Censo Agropecuário 2017, de responsabilidade do IBGE, começou a ser feito na prática nesta segunda-feira. O último feito foi em 2007, portanto, há 10 anos. A coleta de dados vai acontecer até o mês de fevereiro de 2018 e vai percorrer 5.570 municípios do Brasil. Cerca de 20 mil recenseadores vão percorrer, portanto, as propriedades rurais brasileiras para levantar informações sobre a estrutura, a dinâmica e a produção destes estabelecimentos. O questionário a ser respondido é bastante amplo, traz informações a respeito de área desta propriedade, pessoas que ali trabalham, sistemas de irrigação e o uso de defensivos agrícolas, por exemplo. Por isso, o IBGE ressalta que é muito importante fazer a passagem correta destas informações, uma vez que elas vão subsidiar políticas públicas voltadas ao agronegócio e também trazer informações para projetos e investimentos voltados ao setor. Para que não haja dúvida em relação a essa pessoa que vai até a sua propriedade rural, todas elas estarão identificadas com um boné, colete, crachá e um smartphone para fazer a coleta dos dados. O mês de outubro começou com nova queda para o valor da saca de 60 quilos do café Conilon negociado no Brasil. A safra de 2017 foi mais positiva em relação aos anos anteriores. Recuperou-se da seca das temporadas passadas e rendeu uma safra mais cheia, de grãos maiores e mais pesados. Esse volume a mais colocado no mercado impactou nos preços, trazendo depressão dos valores. De acordo com o CPEA, a cotação da saca de 60 quilos do grão nesta última terça-feira, dia 3 de outubro, fechou no estado do Espírito Santo a R$ 394,58. Com a queda notada na segunda-feira, no dia 2, em relação à última sexta, mês de outubro, portanto, já começa com nova baixa para o valor da saca de Conilon. De acordo com especialistas de mercado, os preços baixos hoje em dia também já refletem a safra de 2018, que, por enquanto, na visão de alguns operadores de mercado, deve ser positiva. Vamos agora saber como opera o mercado internacional do café Robusta nesta quarta-feira. O café é negociado na Bolsa de Londres, que é a referência mundial. Veja que os negócios hoje vêm na estabilidade, apenas a posição de março do ano que vem opera com uma alta um pouquinho mais expressiva. Os negócios para novembro operam acima dos $2.000 por tonelada, o que já é um valor de referência considerado positivo por este mercado. Cada tonelada negociada em Londres para novembro vem agora a $2.022. Os negócios com Robusta para janeiro vêm a $1.983 por tonelada, com leve alta de 0,05%. E a posição de março do ano que vem, esta sobe um pouquinho mais, 0,25% de valorização, com alta de negócios para Robusta a $1.969 por tonelada. A gente segue falando de café por aqui, vamos agora acompanhar os negócios com a variedade arábica.
No Brasil, o preço vem caindo, assim como no cenário internacional. O que interfere são as previsões de chuvas que começam a chegar nas áreas produtoras e impactam na expectativa da safra 2018. Operadores de mercado acreditam que a safra vai ser positiva e, com isso, derrubam os preços em Nova York. O mercado brasileiro sente esta pressão e também traz os valores para baixo. Esta última terça-feira, 3 de outubro, foi mais um dia de desvalorização. Cotação da saca de 60 quilos do grão, classificação bebida dura para melhor, café arábica tipo 6, fechou o dia em São Paulo a R$ 442,08. Já é uma baixa expressiva em apenas 2 dias úteis no mês. Queda no acumulado é de cerca de 1,5%. Por aqui você confere conosco como é que vem os negócios agora em Nova York. A pressão negativa por lá, por parte dos operadores, é forte por conta de alegações de estoques maiores nos Estados Unidos e também de chuvas no Brasil. Vamos então ver os dados aqui. Hoje temos alguma recuperação, mas as posições de mais curto prazo operam abaixo de $1,30 e isso preocupa e reflete também sobre os negócios do cafeicultor brasileiro. Na posição de dezembro, os negócios estão em $1,25 a libra peso, alta de 0,23%. Março com elevação de 0,19%, $1,29 e maio, $1,31 por libra-peso, com elevação de 0,22%. Assim vem os negócios com café arábica em Nova York. O retorno das chuvas nos últimos dias na região sudeste do país voltou a trazer benefícios aos cafezais que estavam muito secos e prejudicados por conta do déficit hídrico. A Juliana Rezende mostra para a gente agora quais áreas foram mais beneficiadas e como o clima se comporta na região nos próximos períodos. Após períodos de tempo bastante seco na região sudeste, principalmente em áreas cafeeiras, agora as chuvas retornaram para a região. Durante os últimos dias, as instabilidades conseguiram avançar pelas áreas mais centrais do país e aí provocou chuva nas principais regiões produtoras de café do Sudeste. Isso garantiu melhores cenários hídricos, principalmente entre o estado de São Paulo e toda a metade sul de Minas Gerais. Nos próximos dias, essas instabilidades agora já se afastaram da região e perderam bastante intensidade. Por conta disso, tempo seco predomina em grande parte da região sudeste. Algumas instabilidades ainda seguem provocando chuva, principalmente nas áreas mais ao norte do estado de Minas Gerais. Só que são chuvas fracas e essas instabilidades estão associadas com a passagem de uma frente fria afastada da costa da região sudeste. Agora, volta a chover, mas de forma muito fraca ainda nas áreas mais ao sul do estado de São Paulo. Os acumulados não passam de 15 milímetros, a partir do dia 5 até o dia 9 de outubro. A partir da próxima semana, essas instabilidades ainda devem seguir muito fracas ainda no sudeste, por conta da atuação de uma massa de ar mais seco no centro do país. Por conta disso, previsão de tempo bastante seco no interior do estado de São Paulo, grande parte de Minas Gerais, Espírito Santo e também Rio de Janeiro. As instabilidades agora no sudeste, elas ficam mais concentradas na faixa leste do estado de São Paulo, alcançando o sul de Minas Gerais e também na metade sul do Rio de Janeiro. Só que são pancadas fracas. Essas pancadas, elas são influenciadas por conta da umidade que vem do oceano. Só que esse tempo seco já deve mudar a partir do terceiro período, porque aí novas áreas de instabilidade vão conseguir avançar pelo centro do país, trazendo chuvas abrangentes pela região sudeste. A previsão é de chuvas mais expressivas em grande parte do estado de São Paulo, sul de Minas Gerais e também no Rio de Janeiro. Apenas o extremo norte mineiro é que ainda não deve receber chuva, as temperaturas devem seguir elevadas e o tempo deve permanecer bastante seco nessas regiões. Então, por conta disso, a previsão ainda é de chuvas retornando, principalmente a partir da metade do mês de outubro para áreas cafeeiras da região sudeste, trazendo melhores cenários para o desenvolvimento das lavouras. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E no próximo bloco a gente continua falando sobre como o clima impacta na produção do Brasil. Você vai ver que o período seco no Paraná trouxe prejuízos para as lavouras de feijão de primeira safra. As últimas projeções que nós tivemos no mês de setembro, durante o relatório de oferta e demanda para a produção de soja americana, e o que pode acontecer em outubro, já com o andamento mais forte da colheita
da soja. Assuntos de ainda hoje aqui do Agricultura BR. Semana que vem, o Agricultura BR completa 3 anos no ar. Você que esteve com a gente nesse tempo e quer mandar um recadinho para o programa, participe mandando um vídeo. Nós queremos a sua participação, que é muito simples. Nós queremos uma filmagem, você trabalhando aí no campo, na sua fazenda, na sua propriedade, com aquilo que você faz diariamente. É muito fácil, é só gravar um vídeo pelo celular e enviar pra gente pelo aplicativo WhatsApp. Você pode enviar também pelas nossas mídias sociais, pelo Facebook e pelo Twitter, tanto do canal do Boi quanto do Agricultura BR. O nosso número do WhatsApp é o 67996562266. Os vídeos que a gente receber vão estar nas edições especiais da semana que vem do Agricultura BR 3 anos. Por aqui o Agricultura BR destaca agora o mercado internacional do trigo e as últimas projeções em torno da produção do cereal. O fato é que o trigo em todo o mundo tem uma projeção agora de produção maior. Isso influencia muito no mercado, traz impactos e isso acaba trazendo os valores de negociação para baixo na Bolsa de Chicago. Nós vamos ver agora os últimos números internacionais apresentados pelo Departamento de Agricultura norte-americano, que, de certo modo, explicam um pouco o que vem ocorrendo em relação aos preços praticados na Bolsa de Chicago. Veja aqui conosco que nós trazemos aqui uma produção estimada em 743.720.000 toneladas. Esses números foram apresentados em setembro e só a produção entre a expectativa de agosto e setembro se elevou em 5 milhões de toneladas. As exportações ficaram 1.100.000 toneladas maior e ficando um pouco maior, chegando a 179.720.000 toneladas. Mas não é o suficiente para aliviar a situação de disposição do produto no mundo. Os estoques chegaram a 264.690.000 toneladas em setembro na estimativa. É um número 4 milhões de toneladas superior àquilo que tinha sido estimado durante o mês de agosto. A Agricultura BR agora traz para você os resultados desses números. O mercado de trigo já vem com uma pressão negativa muito forte, já há bastante tempo, mas esses números de setembro ajudaram ainda a colocar uma pressão muito maior. Vamos ver como é que vem o trigo agora em Chicago, vem em queda, observe que é uma queda próxima a 1% no mais curto prazo. Dezembro agora sim, vem 1% de queda na posição de dezembro, a $4,43 o bushel. Março, recuo de 0,80%, $4,61 o bushel, e maio, $4,75 por bushel, com recuo de 0,62%. Os produtores de feijão do Paraná estão em fase de plantio da primeira safra do grão, a chamada feijão das águas. A semeadura, que teve início em agosto, alcançou até o dia 2 de outubro cerca de 33% da área prevista para esta atual temporada, que é de 198.233 hectares. Se confirmada, esta área será 2% maior do que a cultivada na safra de verão na temporada 16-17. A produção estimada é de 383.204 toneladas, 4% superior à do ciclo anterior. O mês de setembro foi de tempo seco no estado do Paraná. As poucas precipitações que chegaram não foram suficientes para melhorar o clima nos quase 40 dias sem chuvas. De acordo com o DERAL, Departamento de Economia Rural do estado do Paraná, esse tempo seco, que inclusive atrapalhou a fase de semeadura, causando interrupção das atividades, causa já prejuízos nas lavouras do grão. A condição das lavouras que foram semeadas até então não é positiva para boa parte delas. 4% se encontram em condições ruins, 44% têm condições médias e 52% apenas condições boas.
Os preços praticados para o feijão no estado do Paraná hoje em dia vêm bem inferiores em relação ao que se teve em outubro do ano passado. Isso porque no ano de 2016 os valores subiram bastante em detrimento de uma safra que quebrou no ciclo 15-16, causando menos oferta do produto no cenário nacional. Nestes últimos dias, de acordo com a Secretaria de Agricultura do Estado do Paraná, o preço do feijão por lá, a gente pode colocar na tela para o pessoal de casa ver, feijão cores caiu 72,26% na comparação anual em relação a setembro de 2016. Cotação da saca de 60 quilos do grão, fechando o mês de setembro na média de R$ 94,07. Já o feijão preto, hoje em dia, é negociado a R$ 112,41 a saca. O preço vem mais de 45% abaixo do praticado em setembro do ano passado. E com chuvas persistentes no leste do estado da Bahia, os produtores de feijão têm tido registro de perdas fortes na lavoura durante a colheita. Vamos saber como é que ficam essas chuvas nessa região da Bahia com a Juliana Rezende. As chuvas fortes dos últimos períodos na faixa leste do Nordeste trouxeram perdas de produtividade para os produtores de feijão, especialmente do leste da Bahia. Porque com essas chuvas muito frequentes, isso acabou atrapalhando o andamento da colheita, assim como o excesso de umidade também acabou diminuindo a qualidade das lavouras. Durante os últimos dias, as chuvas em toda a faixa leste do Nordeste vêm sendo mais frequentes, enquanto que na região norte é a metade oeste, que garante chuvas mais expressivas e também mais contínuas. Nos próximos dias, predomínio ainda de chuva na metade oeste da região norte, volumes de até 30 milímetros entre o Amazonas e também Roraima, enquanto que no Nordeste, instabilidades ainda seguem garantindo pancadas de chuvas isoladas em toda a faixa leste. E na próxima semana ainda pouca coisa deve mudar. Na região norte, as instabilidades até conseguem se espalhar um pouco mais entre Pará, alcançando também as áreas mais ao norte do Maranhão, enquanto que na faixa leste do Nordeste as chuvas perdem cada vez mais intensidade. As pancadas se tornam irregulares e isso ainda não deve mudar ao longo da terceira semana. Pancadas ainda seguem fracas em toda a faixa leste do Nordeste e agora as chuvas também voltam a perder força na região norte. Os acumulados entre o terceiro período não passa de 15 milímetros. Então, no decorrer das próximas semanas, com as instabilidades perdendo mais intensidade na faixa leste do Nordeste, produtores de feijão agora seguem beneficiados, porque com instabilidades mais fracas, podem dar andamento com a colheita do feijão. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! Obrigada, Juliana. Até mais! Em algumas outras áreas produtoras de feijão do Brasil, o período no momento é de vazio sanitário. Vazio sanitário é a época em que fica proibida a presença de planta viva do feijoeiro a fim de acabar com o ciclo de vida do vírus, que causa a doença mosaico dourado. De acordo com informações do Distrito Federal, em apenas 10 dias de vazio sanitário do feijão por lá, 7 produtores já foram notificados por descumprirem com esta medida. No Distrito Federal, o período de vazio do feijão vai do dia 20 de setembro até 20 de outubro. A doença é transmitida por meio da mosca branca e provoca amarelecimento e deformação das folhas e danos aos grãos. Uma das alegações dos produtores rurais para manterem os pés de feijão no campo este ano seria o frio mais intenso. Segundo eles, as temperaturas mais baixas teriam prolongado o ciclo de vida do desenvolvimento da espécie, causando, portanto, esse aparecimento do mosaico dourado. Este argumento dos produtores, no entanto, não é suficiente para evitar a notificação e a obrigatoriedade de destruição das plantas vivas. Segundo a Secretaria de Agricultura do Distrito Federal, a escolha da variedade do grão deve considerar o período do vazio sanitário. Quem planejou o ciclo com antecedência escolheu o feijão de ciclo mais curto, por exemplo, com o desenvolvimento de até 75 dias, não teve problema. Já o feijão de ciclo normal leva cerca de 90 dias entre o plantio e a colheita.
Este foi o ano em que a Secretaria mais registrou notificações por desrespeito à quarentena. O número, inclusive, superou as notificações do vazio sanitário da soja. O vazio sanitário do feijão passou a ser implementado no Distrito Federal em 2013, a partir de uma demanda dos produtores rurais para o controle do mosaico dourado. As lavouras do grão eram bastante afetadas pela doença e, desde que o vazio foi aderido, a contaminação diminuiu. Quem descumprir com a medida pode pagar multa que varia de 15 mil a até 50 mil reais. Veja no próximo bloco que o Paraná supera São Paulo e lidera a produção de madeira do Brasil. E daqui a pouco você tem as últimas informações dessa edição do Agricultura BR. A nossa inspiração vem do campo, é pura terra. O que vemos, estimamos, nossa crença maior vem dela. Está nas áreas de soja, milho, café, aonde o produtor puder trabalhar. E também na tecnologia, máquinas, colheitadeiras e tratores. Os números, o mercado, o clima, todos eles estão aqui. Para o melhor entendimento do que acontece no agronegócio. Agricultura BR, 3 anos. Obrigado, produtor brasileiro. Semana que vem, o Agricultura BR completa 3 anos no ar. Você que esteve com a gente nesse tempo e quer mandar um recadinho para o programa, participe mandando um vídeo. Nós queremos a sua participação, que é muito simples. Nós queremos uma filmagem, você trabalhando aí no campo, na sua fazenda, na sua propriedade, com aquilo que você faz diariamente. É muito fácil, é só gravar um vídeo pelo celular e enviar para a gente pelo aplicativo WhatsApp. Você pode enviar também pelas nossas mídias sociais, pelo Facebook e pelo Twitter, tanto do canal do Boi quanto do Agricultura BR. O nosso número WhatsApp é o 67996562266. Os vídeos que a gente receber vão estar nas edições especiais da semana que vem do Agricultura BR 3 anos. O Paraná assumiu a liderança na produção nacional de madeira em tora em 2016, deixando o estado de São Paulo para trás, que até então liderava esta lista. Os dados constam em uma pesquisa feita pelo IBGE, que mostrou que no ano de 2016, o estado do Paraná produziu 15 milhões e 900 mil metros cúbicos de madeira em tora. O estado de São Paulo, por sua vez, produziu 14 milhões e 700 mil metros cúbicos, ficando em segundo lugar. De acordo com o IBGE, a produção nacional de madeira em tora cresceu 10,8% no ano de 2016, na comparação com 2015. Essa produção da madeira é direcionada à fabricação de celulose e papel. No ano passado, portanto, o Brasil produziu o total de 85 milhões e 200 mil metros cúbicos de madeira em tora, destinado, portanto, à indústria de papel e celulose no país. De acordo ainda com os números do IBGE, a maior parte da matéria-prima utilizada para a fabricação destes produtos vem do eucalipto. Cerca de 80,2% da produção em 2016 foi de madeiras de eucalipto e 18,8% de árvores de pinos. De acordo com o Instituto Brasileiro de Árvores, o Brasil se destaca cada vez mais no setor mundial de florestas plantadas. Em 2016, assumiu o 8º lugar na produção mundial de papel e ficou em segundo na produção de celulose. O assunto agora é a valorização da saca de soja em Mato Grosso do Sul durante o acumulado do mês de setembro. Esse é o destaque agora no quadro, que é uma parceria da AproSoja MS com o Canal do Boi, Caminhos da Produção. O
preço da saca da soja em Mato Grosso do Sul teve aumento de mais de 6%. Para falar sobre esse aumento, eu converso com o analista de grãos do Sistema FamaSul, Leonardo Carlotto. Leonardo, de acordo com o boletim econômico do Sistema FamaSul, o preço da saca da soja em Mato Grosso do Sul teve uma alta de mais de 6%. O que se deve a essa alta? Nós estamos no momento do segundo semestre, onde nós já temos uma boa parte da safra comercializada, tanto o Mato Grosso do Sul quanto os demais estados. Então isso faz com que tenhamos menos produto no mercado e o produtor também, por conta de já ter feito uma boa parte da sua safra comercializada, ele tende a segurar um pouco mais o produto, esperando bons preços para que ele possa terminar a venda da sua safra. O atraso no plantio da soja pode prejudicar os produtores e os valores da saca? O atraso ele vai fazer com que o produtor apenas tenha um pouco mais, demora um pouco mais de tempo para que ele realize o plantio, por conta de falta de chuva mesmo, e isso é um fator determinante para que ele possa iniciar o plantio. E uma coisa importante é que o mais prejudicial não será a safra de soja, o mais prejudicial será a segunda safra, que é a safra de milho, onde nós muitas vezes podemos não ter 100% da safra estimada plantada, visto que atrasando o plantio da soja, nós atrasaremos colheita e assim sucessivamente teremos um atraso do plantio do milho. E quanto mais se atrasa o plantio do milho, menor o índice de produtividade para essa cultura. Então, a tendência é de que o prejuízo para o produtor seja na safra de milho e não de soja. E o atraso acaba também tendo um impacto direto ou indireto também no custo, no valor pago pela soja. Porque com esse atraso, a tendência de se ter uma estimativa de produtividade menor é maior. Então, nós temos aí uma tendência de altas nos preços por conta de, muitas vezes, da baixa oferta de produto no mercado para o final dessa safra e para a próxima safra, que será colhida em janeiro e fevereiro. Depois das chuvas do último final de semana, produtores de soja do Brasil correram para o campo para avançar com o plantio da nova safra do grão, que até então estava paralisado por conta do tempo muito seco. De acordo com estimativas, em geral, a safra 2017-18 de soja do Brasil deve ser sim bastante volumosa, mas não superior à da temporada 16-17, que foi recorde no país. Uma instituição, no entanto, discorda dessa opinião. O jornal Gazeta do Povo, através do seu núcleo de agronegócio, acredita que a safra nova do país deve sim ser recorde. De acordo com a opinião desta empresa, a área plantada deve crescer em 3,5%, saindo de 33.550.000 hectares da safra 16-17 para alcançar 34.750.000 hectares. Vamos agora saber qual é a projeção de colheita que o núcleo do agronegócio do jornal Gazeta do Povo acredita. Lembrando que esta empresa realiza anualmente a Expedição Safra, percorrendo todo o Brasil em busca de dados concretos a respeito da futura temporada do país. De acordo com esta empresa, a safra 16-17 encerrou com 110.200.000 toneladas de soja colhidas. Para a temporada 2017-2018, já considerando um rendimento menor dos campos na comparação com o ciclo passado, eles acreditam em uma safra de 113 milhões de toneladas do grão. O
O Departamento de Agricultura norte-americano, nos últimos 2 meses, agosto e setembro, surpreendeu o mercado ao trazer estimativas mais elevadas para a produção de soja naquele país, quando os operadores aguardavam, por conta de fundamentos ligados ao fator de clima, ligados ao fator dos produtores e também aquelas situações na qual grupos estavam visitando áreas de produção, indicavam que o resultado de produção nos Estados Unidos seria menor por conta de uma produtividade menor também, igualmente menor, identificada nas regiões produtoras. Entretanto, o Departamento de Agricultura norte-americano, tanto em agosto quanto em setembro, elevou os números na sua estimativa de produção. Mais do que isso, trouxe a produção norte-americana para níveis recordes desde o mês de agosto. No atual momento, se tem números que vão identificando uma produtividade um pouco menor do que na temporada passada, esse é um fato. Muitos produtores e também empresas de consultoria norte-americanas acreditam num resultado final de colheita menor do que na 16-17. Entretanto, os números do Departamento de Agricultura norte-americano têm apresentado melhorias nas áreas produtoras e isso com a colheita já com algum adiantamento. Vamos ver então, rever esses dados que vão mudar na próxima semana em relação aos Estados Unidos pelo Departamento de Agricultura norte-americano. Aqui nós temos a temporada 16-17, que até então é a safra recorde, com 117.210.000 toneladas. Na segunda coluna, o mês de julho para 17-18, quando era estimado em 115.940.000, a expectativa em agosto era ser menor que 115, mas veio para 119.230.000 toneladas. Esse salto tão forte trouxe impacto negativo em relação ao mercado. E agora, em setembro, como você já sabe, veio para 120.590.000 toneladas da oleaginosa. Muita soja sendo produzida caso o Departamento de Agricultura norte-americano esteja correto. Acontece que os dados eles acabam não conjunturando com aquilo que está se vendo nos campos nos Estados Unidos, apesar de ter agora as estimativas, que saem toda segunda-feira até o domingo do acompanhamento de lavouras, dando boas condições para as lavouras norte-americanas. Trazemos mais um cenário aqui, um cenário de exportação. Temporada 16-17 teve exportação de 59.060.000 toneladas. Em julho, para 17-18, eram estimados 58.510.000 toneladas. Em agosto, subiu para 60.510.000. Em setembro, estimativa chegando a 61.240.000 toneladas. Isso significa uma ocupação maior dessa soja norte-americana, passando de 61 milhões de toneladas, e isso traz algum alívio. Mas com mais de 120 milhões de toneladas sendo produzidas, é muita soja para os norte-americanos. Nós trazemos agora o último dado sobre os Estados Unidos, relembrando esses números que foram divulgados no mês de setembro. Aqui nós temos a temporada 16-17, que ficou mais ou menos dentro daquilo que o mercado esperava, com 11.170.000 toneladas. Para a temporada 17-18, é estimado um estoque maior, mas tem pouca variação entre julho e setembro. Julho foram 12.530.000 toneladas, agosto 12.940.000 e 12.930.000 toneladas durante os números apresentados nesse último mês de setembro, praticamente igual àquilo que era apresentado no mês de agosto. Isso por conta de uma estimativa maior, tanto das exportações quanto do processamento interno. A soja negociada na Bolsa de Chicago vinha hoje mais cedo operando próximo à estabilidade na comparação com esta última terça-feira.
Isso aconteceu depois de dias operando com queda mais expressiva diante de uma colheita dos Estados Unidos que avança bem e da expectativa do retorno das chuvas para a América do Sul. Vamos acompanhar na tela agora como que a soja negociada em Chicago vem operando neste momento. Ela segue com um movimento de leve alta para os contratos de mais curto prazo. Os negócios para novembro vêm a $9,56 mais 50 por bushel, alta de 0,13%. Soja para janeiro vem a $9,67, março $9,76 por bushel e maio $9,85. Rapidamente, vamos saber como é que vem o dólar comercial operando aqui no Brasil. Hoje, mais cedo, vinha com uma ligeira queda. Dólar continua em queda, agora recuo de 0,66%. Moeda norte-americana agora negociada a R$ 3,12 mais 7. Essa edição fica por aqui. Obrigada pela companhia e até a próxima. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos, uma ótima tarde e até mais. A nossa inspiração vem do campo, é pura terra. O que vemos, estimamos, nossa crença maior vem dela. Está nas áreas de soja, milho, café, aonde o produtor puder trabalhar. E também na tecnologia, máquinas, colheitadeiras e tratores. Os números, o mercado, o clima, todos eles estão aqui. Para o melhor entendimento do que acontece no agronegócio. Agricultura BR, 3 anos. Obrigado, produtor brasileiro. Semana que vem, o Agricultura BR completa 3 anos no ar. Você que esteve com a gente nesse tempo e quer mandar um recadinho para o programa, participe mandando um vídeo. Nós queremos a sua participação, que é muito simples. Nós queremos uma filmagem, você trabalhando aí no campo, na sua fazenda, na sua propriedade, com aquilo que você faz diariamente. É muito fácil, é só gravar um vídeo pelo celular e enviar pra gente pelo aplicativo WhatsApp. Você pode enviar também pelas nossas mídias sociais, pelo Facebook e pelo Twitter, tanto do canal do Boi quanto do Agricultura BR. O nosso número do WhatsApp é o 67996562266. Os vídeos que a gente receber vão estar nas edições especiais da semana que vem do Agricultura BR 3 anos.